Salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho? Espero que sim! Hoje eu vou falar para vocês sobre a relação entre força intermolecular e viscosidade de compostos orgânicos. Como assim, professora? Eu não sei nem o que é viscosidade, nem força intermolecular. Fica tranquilo, porque eu vou aqui dar alguns conceitos básicos. Porém, caso vocês tenham dúvidas, eu também vou indicar outros vídeos que a gente já tem aqui no nosso canal a respeito desses dois temas, tá? Então tá fácil aí de vocês tirarem as dúvidas caso vocês não consigam sanar todas aqui no vídeo de hoje. E para que a gente comece a falar desse assunto, eu vou mostrar para vocês aqui um esqueminha que eu bolei aqui sobre força intermolecular. E aí, daqui a pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre viscosidade e a relação entre as duas coisas e ainda dar um exemplo para vocês lá no final do vídeo, tá? Então, fica aí até o final para que você consiga entender esta relação, beleza? Bom, gente, para facilitar, eu coloquei esse esquemão aqui mostrando as diferentes forças intermoleculares. Porém, eu não vou aprofundar cada uma delas. Se você quer saber como que funciona ou de onde é proveniente cada força intermolecular, aliás, o que é uma força intermolecular, você vai achar em outros vídeos aqui do nosso canal, beleza? Eu vou deixar até o link de alguns aí para poder te auxiliar. Agora, aqui eu só vou dar um resumão, tá? Então veja aqui, a primeira força intermolecular que aparece, inclusive esta é a mais fraca de todas, é a força intermolecular do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. E ela ocorre em moléculas apolares. O que significa isso? Então, se eu tenho uma molécula, por exemplo, de CO2, que é uma molécula apolar, esta molécula de CO2 ela fica próxima de outra molécula de CO2 através de que forma? Através desta força intermolecular do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Esta é a força intermolecular ou a força entre as moléculas mais fraca. Seguida do que? Da dipolo-dipolo. Isso já ocorre em moléculas polares, ou seja, por exemplo, se eu pegar uma molécula de SO2, tá? Que é o dióxido de enxofre. Essa é uma molécula polar, ela forma dipolos positivos e dipolos negativos. E quando você tem formação de dipolos positivos e dipolos negativos, você tem uma força de atração maior. Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, uma molécula de SO2, o oxigênio forma um dipolo negativo e ele vai atrair a outra molécula de SO2 através do dipolo positivo formado no enxofre. Então, o dipolo positivo de uma molécula atrai o dipolo negativo da outra molécula. Então, isso daqui é uma força intermolecular do tipo dipolo-dipolo. Depois a gente vai ter o quê? As ligações de hidrogênio. Essa força intermolecular, ela também é proveniente de moléculas polares, porém, qual é a diferença? Esse dipolo negativo e esse dipolo positivo, eles são formados através do quê? Eles são formados através da formação ou da ligação entre o hidrogênio e o famoso FON, ou seja, hidrogênio com flúor, hidrogênio com oxigênio e hidrogênio com nitrogênio. Por quê? A diferença aí de eletronegatividade é muito grande entre eles. Então, aqui no hidrogênio tem a formação de um dipolo positivo muito forte e no flúor, no oxigênio e no nitrogênio eu tenho a formação de um dipolo negativo muito forte. Quando eu tenho moléculas que possuem esse tipo de força intermolecular, o dipolo negativo atrai o dipolo positivo de outra molécula com muita força, tá? Então, por isso que a ligação de hidrogênio, ela é mais forte do que a dipolo-dipolo, sendo que as duas são polares, mas existe essa diferença. E depois seguido da íon dipolo.
Como eu estou falando de moléculas orgânicas, a gente não vai observar isso daqui nas moléculas que eu colocar aqui para vocês como exemplo, tá? Mas essa aqui é uma outra força intermolecular e ela é mais forte de todas. Veja que aqui eu coloquei uma seta indicando o aumento da força intermolecular. Então, a mais forte aqui é a íon dipolo, que é formada por moléculas polares e íons. E a mais fraca é a dipolo induzido, que é a força intermolecular presente em moléculas apolares. Belezinha? Então a gente já entendeu um pouquinho aí de força intermolecular. Vamos entender um pouquinho agora sobre viscosidade. Bom, gente, e a viscosidade? Na verdade, eu vou falar bem em linhas gerais, até porque a gente tem uma playlist aí de cálculo de viscosidade aqui no nosso canal. Então, eu vou falar bem basicamente mesmo. Mas a viscosidade, ela nada mais é do que a medida de resistência que um fluido tem ao escoamento. Então, quanto mais difícil for para um fluido escoar, maior vai ser a viscosidade desse fluido. Então, veja, eu estou dando um exemplo aqui para vocês em que há uma medida aí de tempo de escoamento de um fluido. Quanto mais tempo um fluido demorar para escoar, mais viscoso ele tende a ser. Bom, e o que a força intermolecular tem a ver com isso? Vamos imaginar o seguinte: para que um fluido consiga escoar, ele precisa que uma molécula se movimente sobre a outra. Então, se eu tiver uma força intermolecular muito forte entre as moléculas, essa movimentação vai ser mais difícil. Então, quanto maior for essa força intermolecular, mais difícil da molécula se locomover uma sobre a outra, então maior vai ser a resistência ao escoamento, ou seja, maior a viscosidade. Vamos observar isso nesses exemplos que eu vou dar para vocês. Bom, galera, a gente já viu um pouquinho sobre força intermolecular, um pouquinho sobre viscosidade, e aqui eu vou demonstrar 3 substâncias orgânicas em que a gente vai analisar e vai determinar qual delas tem a maior viscosidade. Veja que eu não sei o valor da viscosidade, mas eu consigo definir entre as 3 qual tem a maior e qual tem a menor viscosidade, e isso analisando a força intermolecular. Então, se liga só, nessa primeira substância aqui, ó, que é o etano, eu tenho apenas carbono e hidrogênio, certo? Quando eu tenho apenas carbono e hidrogênio, eu considero que essa é uma molécula apolar. Por que eu considero que essa é uma molécula apolar? Porque a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio é muito pequena, então não há formação significativa de dipolos positivos e dipolos negativos. Se não há formação de dipolos positivos e dipolos negativos, significa que eu tenho uma molécula apolar. Se eu tenho uma molécula apolar, significa que eu tenho uma força intermolecular, ou seja, a força que vai atrair uma molécula de etano com outra molécula de etano e assim formar a substância total ali que eu tiver dentro de um recipiente, por exemplo. Então, a força que vai atrair uma molécula de etano para outra molécula de etano é a força intermolecular do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Por quê? Porque se trata de uma molécula apolar. Já esta outra molécula, bem parecida aqui com essa primeira, né? Porque eu tenho carbono, hidrogênio, porém, ó, veja, aqui nessa primeira molécula eu tenho hidrogênio, aqui nessa segunda eu já tenho um cloro. Há diferença significativa de eletronegatividade entre o carbono e o cloro. O cloro é mais eletronegativo, então aqui, ó, eu tenho a formação de um dipolo negativo e aqui de um dipolo positivo. E quando eu tenho formação de dipolos, significa que eu já tenho uma molécula polar. Por quê? Porque tem a formação de dipolos. Então, esses dipolos aqui é que vão atrair
outra molécula igual a essa para formar a substância. E sendo que o dipolo negativo atrai o dipolo positivo atrai dipolo negativo. Então, se eu tenho aqui uma substância polar, eu tenho aqui uma força intermolecular do tipo dipolo-dipolo. Ah, professora, mas essa é do tipo dipolo-dipolo? Pronto, acabou? Por quê? Porque lembra que a força intermolecular do tipo ligação de hidrogênio, na verdade, é o hidrogênio ligado com o quê? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Aqui eu não tenho nem hidrogênio, nem flúor, nem oxigênio, nem nitrogênio, certo? Então, aqui é simplesmente dipolo-dipolo. Agora veja que eu tenho uma outra substância, sendo que ao invés do cloro ou só do hidrogênio aqui, ó, eu tenho um OH, né? Aqui eu tenho o etanol, na verdade. Então, se eu tenho um OH, significa que eu tenho o hidrogênio ligado com um oxigênio. Então, além de eu ter aqui uma formação de dipolo, aqui o oxigênio é mais eletronegativo, então ele forma o dipolo negativo. Já o hidrogênio, ele forma o dipolo positivo. E lembre-se, se aqui eu tenho hidrogênio ligado com oxigênio, eu tenho uma força do tipo ligação de hidrogênio. Então aqui, além de ser uma molécula polar, eu ainda tenho uma força intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Se eu tenho esse tipo de força intermolecular, significa que esta substância aqui, que é o etanol, tem a força intermolecular mais forte de todas. Se é mais forte, gente, é mais difícil uma molécula se locomover sobre a outra. Se é mais difícil uma molécula se locomover sobre a outra, ela tem maior resistência ao escoamento. Se tem uma maior resistência ao escoamento, então além dessa força intermolecular ser a mais forte, aqui eu também tenho a maior viscosidade. Em compensação, se essa primeira molécula aqui, que era a molécula apolar e que tinha a força intermolecular do tipo dipolo induzido, significa que aqui eu vou ter a menor viscosidade entre todas as moléculas. E aqui eu vou ter uma viscosidade intermediária. Veja aqui, eu não estou dando valores para viscosidade dessas três substâncias, mas comparando essas três substâncias, eu consigo definir qual é aquela que tem a maior ou a menor viscosidade. Então, pelas fórmulas dos compostos orgânicos, você já consegue ter uma ideia de qual é a substância mais viscosa ou a substância menos viscosa. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado e aprendido. Se gostou, aprendeu, não esquece de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e compartilha o vídeo com os amigos para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas e ajudar outras pessoas também. Belezinha? Até o próximo vídeo.